Olá, seja muito bem-vindo ao curso de formação em Perícia Judicial Ambiental. Este curso é promovido pela empresa Hélios Ambiental, especializada em consultoria, assessoria e perícias ambientais. Primeiro, gostaria de desejar meus parabéns a você que chegou até aqui. Hoje, você vai iniciar um processo que com certeza vai alavancar a tua carreira, além de retribuir à sociedade como auxiliar da justiça na forma de perito judicial. Ser perito é uma das formas mais incríveis em que você pode atuar na área ambiental. Além, é claro, de não só apenas aplicar todo o teu potencial e conhecimento na elucidação de casos que envolvam assuntos dos mais diversos, dentro da perspectiva ambiental, como também ter aquela remuneração que é justa com a tua formação e, de quebra, ter todo o conforto de trabalhar onde desejar e no horário que for melhor para você, sem contar todos os lugares e pessoas que vai ter a oportunidade de conhecer. Eu sou Eduardo Caires, fui convidado pela Hélios Ambiental a ministrar este curso de formação básica em Perícia Judicial Ambiental. Sou biólogo de formação, possuo mestrado em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente e atuo como perito há mais de 5 anos no TJSP e TRF3. Basicamente, o que vamos aprender neste curso? Ele é dividido em torno de 6 módulos diferentes. Primeiro, o que é perícia judicial ambiental? 2. Ritos do processo jurídico na perícia. 3. Etapas de atuação do perito no processo. 4. Perícia ambiental e assistência técnica. 5. Dicas para o levantamento de evidências em campo. E o módulo bônus, que será o módulo 6, como se inscrever no Tribunal de Justiça. Esse é um dos diferenciais que a Hélios promove junto a este curso de formação básica. Aqui nós não vamos apenas te ensinar o básico de como ser um perito ou um assistente técnico, mas também vamos junto contigo até você se inscrever no Tribunal de Justiça e conseguir o teu primeiro trabalho como perito. Não basta apenas ter o curso, é muito importante que você se inscreva e busque a atuação no âmbito de perícias judiciais ou assistência técnica. Então, sem mais enrolação, vamos para o que interessa, ser um perito judicial ambiental. Módulo 1. O que é perícia judicial ambiental? Por definição, é a forma de produção de prova por parte de um profissional que tem a indicação de um juiz num determinado processo. Quem é este profissional? No caso, o perito judicial é o profissional possuidor de diploma de grau superior ou provido de conhecimento técnico, científico ou artístico na precisa expressão do chamado notório saber, legalmente habilitado ou munido de parecer de suficiência emitido por entidade de reconhecimento público dentro do território nacional. Ele é nomeado pelo juiz para atuar em processo judicial que tramite em várias e tribunais de justiça regionais ou estaduais e ou federais, com a finalidade de pesquisar e informar a verdade sobre as questões propostas através de laudos, que é mais conhecido como o relatório pericial. De acordo com o Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que é mais conhecido como o novo CPC, em seu artigo 149, o perito é discriminado como sendo um auxiliar da justiça. Quem pode ser um perito judicial? Podem ser peritos os aposentados, profissionais liberais, funcionários públicos, empregados de empresas em geral e sua área de formação pode ser das mais diversas também, como, por exemplo, economistas, engenheiros, arquitetos, contadores, administradores, médicos, biólogos, químicos, entre outros demais profissionais que tenham suas profissões regulamentadas por lei. Para atuar como perito judicial, não é necessário prestar concurso público, nem estar vinculado a alguma instituição ou emprego. A perícia judicial possui entre suas principais características flexibilidade de horários para executar as tarefas, prazos relativamente grandes de entrega do laudo,
cunho solitário da atividade e pouco dependente de fatores externos. Isso faz com que se torne atrativo aos profissionais que procuram segurança numa atividade profissional paralela. Aqui vale ressaltar que essas características são raramente encontradas em outras áreas de atuação. Dentro desse universo de perícia, nós temos a temática ambiental, que nada mais é do que todo e qualquer processo que envolva questões dentro do universo meio ambiente, e que necessite de uma avaliação pericial, podendo ser solicitada tanto pelo juiz do processo ou por alguma das partes envolvidas, seja ela o requerente, autor do processo, ou requerida, o réu do processo. E para isso, é necessário que um profissional que se enquadre nas descrições que foram citadas e, principalmente, seja especialista na área ambiental. É muito importante ressaltarmos que dentro do leque de possibilidades da área ambiental, temos uma gama enorme de diferentes profissionais que podem atuar, bem como ser especialistas em determinados segmentos específicos, como por exemplo, um biólogo ou bióloga especialista em fauna e flora, engenheiro florestal especialista em silvicultura, geólogo especialista em hidrogeologia, engenheiro ambiental especialista em áreas contaminadas, advogado especialista em direito ambiental, etc, etc, e por aí vai. Módulo 2. Ritos do processo jurídico e participação do perito no processo judicial. O processo jurídico no Brasil possui diversas fases de tramitação, instâncias diversas até chegar no trânsito em julgado. Em resumo, quando não se cabe mais nenhum recurso ao processo. E o nosso intuito aqui é focar no recorte onde o perito participa. Normalmente a perícia é solicitada quando o processo ainda está na primeira instância. Mas é possível que você, como perito, atue em processos de instâncias maiores. No novo CPC, existe uma parte na seção 2 que legisla sobre a atuação do perito judicial. No artigo 156, vemos a base para o cadastro do perito. Atualmente no TJSP, existe um banco de cadastro, conhecido como Auxiliares da Justiça, que é online. Nele, quando necessário, o juiz acessa o acervo e consulta de acordo com as habilidades e localidades de atuação que necessita, elenca 3 possíveis profissionais para estudar o seu currículo e nomeia aquele ou aqueles que julga mais aptos para atender à demanda pericial do processo. Aqui vale ressaltar que podem ser nomeados mais de um perito para o mesmo caso, dependendo da complexidade exigida. Assim, você recebe um aviso eletrônico de intimação de acordo com o exemplo que mostramos na tela. Neste caso, se trata de uma nomeação para auxiliar da justiça, no caso, uma nomeação de perito, no TJSP. Já no artigo 157, é dado bastante ênfase à questão de prazos. Temos de estar muito atento para que estes sejam cumpridos de acordo com o estipulado pelo juiz. Aqui vale ressaltar que os prazos devem ser contados em dias úteis do calendário do TJ, a qual o teu processo está vinculado. Apresento aqui um resumo dos prazos costumeiramente dados a um perito durante o processo judicial. 5 dias para dar o aceite do trabalho qual foi nomeado e assim propor sua proposta de honorários. Vale ressaltar que caso você seja nomeado em processo beneficiado por justiça gratuita, teus honorários serão pagos pelo Fundo de Assistência Judiciária e de acordo com a tabela disponível na deliberação CSDP número 92, de 29 de agosto de 2008. Para entrega do laudo pericial, esse prazo é determinado pelo juiz do processo. Normalmente é de 20 dias, mas é possível que seja maior. Isso vai depender inteiramente da complexidade do caso a ser julgado e periciado. Após o peticionamento e anexo do relatório pericial ao processo, as partes são intimadas a avaliarem
e dar seu parecer dentro do prazo de 15 dias. É possível que as partes nesta etapa, podendo ser ambas as partes, formalizem um pedido de questionamento. Tal documento consta as dúvidas relacionadas aos pontos do relatório pericial em que não julgarem respondidos ou controversos pelos esclarecimentos que o perito der aos quesitos. As respostas devem ser peticionadas pelo perito nomeado em até 15 dias, ou no prazo que o juiz determinar, caso ele julgue procedente os questionamentos realizados pelas partes. Muita atenção nesse detalhe. A contagem de dias para cumprir os prazos não são em dias corridos, e sim em dias úteis, e de acordo com a tabela de feriados estipulados por cada TJ ou TRF. Durante o período de recesso do fórum, os processos têm seus prazos suspensos, e a contagem deles volta somente no prazo em que for determinado para a retomada da contagem.